Uma das notícias mais marcantes da manhã de hoje acontece na sequência da situação económica que o país está a viver. Diz-nos essa capa de jornal que o número de pessoas que nos supermercados têm roubado para comer disparou. No entanto, o Parlamento vai passar uma manhã inteira sem discutir este problema do empobrecimento geral. As pessoas estão a roubar latas de atum, leite, para dar de comer aos seus filhos. No entanto, o Parlamento vai passar uma manhã inteira a discutir incompatibilidades e não vai ligar a este problema concreto do empobrecimento do país. Os supermercados estão a colocar alarmes em produtos alimentares básicos. E eu chamo a atenção para aquela fotografia que é em si o ícone desta realidade. Ter latas de atum com alarmes, porque as pessoas estão a roubar produtos básicos para a alimentação, para os seus filhos, para si próprias, devido ao empobrecimento do país. Mas uma manhã inteira o Parlamento vai tentar substituir-se ao Tribunal Constitucional e ao Ministério Público no cumprimento da lei. Esta é uma escolha de quem propôs este debate, sabendo que no que toca à fiscalização dos governantes, a lei diz que é o Tribunal Constitucional e o Ministério Público junto do Tribunal Constitucional quem tem o poder quer para fiscalizar, quer, caso o entenda, para demitir os membros do Governo. Quem marcou este debate sabe que a lei que está em vigor existe, não desapareceu, não foi colocada na gaveta, não há sequer um vazio legal. Sabe que o Parlamento não pode fazer nada sobre os membros do Governo, porque a lei, votada pelo Parlamento, diz que é o Tribunal Constitucional e o Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, que o pode fazer. E, no entanto, enquanto o país acordou com aquela imagem da lata de atum com o alarme para as pessoas não roubarem para dar de comer aos seus filhos, nós estamos a discutir uma manhã inteira aquilo que o Governo faz, aquilo que o Parlamento não pode fazer e aquilo que percebemos um grupo parlamentar gostaria de fazer, mas não tem possibilidade de o fazer. A responsabilidade do agendamento é do grupo parlamentar que o fez, fica com ele, nós estamos cá para fazer o debate. A forma como este debate acontece e a sequência de casos que lhe dão origem, essa é a responsabilidade do Governo. Fica com o Governo e ficará também com as decisões que o Tribunal Constitucional e o Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, tiverem sobre a matéria. E sobre isso, a nossa posição é clara e simples desde a primeira hora. Nós acreditamos numa lei que para nós é clara, nós votamos a favor da lei, votaríamos novamente porque acreditamos que a lei é clara como está e deve ser cumprida, e acreditamos na lei em todas as suas vertentes, isto é, que está também dependente de órgãos que nós respeitamos e que achamos que vão cumprir o seu papel, como é o Tribunal Constitucional, como é o Ministério Público. Isto não significa que nós acreditemos que qualquer decisão do Tribunal Constitucional, qualquer decisão do Ministério Público, esteja acima da crítica. Não estará numa democracia que todos têm a liberdade de ter uma opinião e de criticar o que quiserem criticar. Significa apenas e só que na construção jurídica desta lei há poderes, direitos, deveres que estão devidamente distribuídos e que nós, quando votamos, votamos em consciência, sabendo todas as consequências que daí advinham e acreditando que eram as melhores soluções para garantir a transparência necessária a uma democracia madura e à confiança que cada cidadão, cada cidadã nela merece. Nós não confundimos a fiscalização com o justicialismo. Esperamos que haja fiscalização de todos estes casos e de outros que nós não conheçamos. Esperamos que haja uma fiscalização sobre o dever de transparência de todos os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, o cumprimento de todo o regime de incompatibilidades, o cumprimento do regime de impedimentos. Mas insisto neste ponto. Para nós, a lei é clara. E tanto é criticável aqueles que fazem uma campanha populista em cima destes casos, como são criticáveis aqueles que consideram que a lei não é clara e que é um emaranhado legal que é incompreensível. E desse ponto de vista, a carta que o Sr. Presidente da República enviou ao Parlamento não é inteligível enquanto algo que o primeiro magistrado da nação possa entregar a um órgão de soberania.
porque indicar um conjunto de leis já revogadas, que não estão em vigor, apenas e só para legitimar o argumento que há um emaranhado legal, não é sério. Mas foi isso que o Presidente da República fez. Da mesma forma, o Partido Socialista e o Governo não podem vir criticar uma lei que, 1, votaram a favor, 2, foram dos principais agentes para a sua construção, 3, nunca colocaram em causa a sua constitucionalidade no passado. Mas, não me esqueço disto, o Governo dizia que queria ir além da lei e, por isso, para lá dos cumprimentos legais a que estava obrigado, força das decisões da Assembleia da República, ainda quis criar um código de conduta. E, por isso, sob as acusações de populismo geral, eu creio que nem o Partido Socialista nem o Governo estão fora dessas acusações. Mas diz o Partido Socialista agora, bem, nós se calhar fomos longe demais, havia uma onda populista e nós a cavalgamos, e faz uma meia-culpa sobre esta matéria. Podem rever as suas posições, todos têm esse direito. No entanto, a lei não é por ter problemas de consciência em quem a votou que deixa de ter validade. E, desse ponto de vista, a lei existe e é para cumprir. Da nossa parte, repito aquilo que disse. Ela é clara, acreditamos nela, acreditamos que pode ser melhorada para ser ainda mais restritiva, como foi sugerido num dos parceiros relativamente aos fundos comunitários, que nós iremos apresentar uma iniciativa nesse sentido, mas não acreditamos que ela deve ser usada para retirar responsabilidades que estão lá completamente específicas e clarificadas. Disse.